Olá pessoal, tudo bem? Essa é a aula de número 4 e nessa aula nós vamos falar sobre funções de uma variável complexa. Vocês já devem ter tido bastante contato, durante os anos iniciais dos cursos de cálculo, principalmente, com funções de uma variável real, que nós costumávamos representar da seguinte maneira. Essa simbologia aqui é para representar que a função f ela vai dos reais nos reais, ou seja, ela associa um número real a um número real. Um exemplo de uma função real desse tipo seria se eu escrevesse assim, f de x é igual a x ao quadrado menos x, uma função de segundo grau. O que essa função aqui representa? Significa que para cada número real que eu escolher x, eu vou ter um outro número real correspondente obtido a partir dessa continha aqui, certo? Então é isso que nós queremos dizer. Agora eu quero estender esse conceito de funções reais para funções de variáveis complexas, o que significa que agora eu quero considerar funções que são desse tipo aqui, ó. Elas vão dos números complexos dos números complexos. Eu posso representar uma função desse tipo da seguinte maneira, por exemplo, quando eu escrevo assim, ó, f de z igual, por exemplo, vamos pegar uma função de segundo grau aqui também, ó, menos z mais 2. Tá aí o exemplo de uma função de uma variável complexa. Agora perceba que se eu fizer essa continha aqui, se z é um número complexo que tem parte real e parte imaginária, quando a gente faz essa continha, ó, eleva um número ao quadrado, um número complexo ao quadrado, a gente continua tendo um número complexo, conforme nós vimos na aula anterior. Quando eu faço essa soma aqui, de um número complexo mais outro número complexo, o resultado continua sendo um número complexo. Portanto, os resultados dessa função aqui, para cada escolha de um número complexo, vai ser também um número complexo. E aí eu quero tentar aproveitar as coisas que nós já aprendemos sobre funções de uma variável real para adaptar aqui, no caso de funções de variáveis complexas. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou estabelecer é o seguinte, que uma função complexa, ou seja, uma função que vai de C em C, se os resultados dessa função realmente são números complexos, significa que quando eu calculo o f de z, eu vou ter duas partes, É possível dividir esse número aqui em duas partes, uma parte real e uma parte imaginária. Então, a parte real dessa função, ela vai depender de quem é esse número que está escrito aqui. Eu vou representar da seguinte maneira, um u de z, onde esse u aqui necessariamente é uma função que para cada número complexo associa um número real, mais uma parte imaginária, então eu vou colocar aqui a unidade imaginária, vezes uma outra função que eu vou chamar de v, que também vai depender da escolha do número complexo z. Então vejam que essas funções que eu escrevi aqui, u e v, elas são funções que associam a cada número complexo um número real. A mesma coisa a função v, ela associa a um número complexo um número real, porque as partes reais e imaginárias, em termos de valores absolutos, elas são sempre números reais aqui. Mas é importante a gente fazer essa distinção, pegar uma função complexa e quebrar ela em duas partes para ficar mais fácil para a gente perceber qual é a parte real, qual é a parte imaginária dessa função. Tá? E aí isso vai depender também de como que nós estamos representando um número complexo, porque nós vimos que um número complexo z ele pode ser representado na sua forma cartesiana da seguinte maneira, eu posso escrever assim, ó, o z ele pode ser escrito em função de dois parâmetros reais, x e y. Ou ainda, nós vimos também que qualquer número complexo ele pode ser escrito na sua forma polar, e representado por uma distância que eu vou chamar de ρ, ou r, vezes um argumento que a gente vai chamar de θ. Então, qualquer número complexo pode ser escrito na sua forma polar em termos desses dois parâmetros, ρ e θ. Então, nós temos duas escolhas. Posso escrever um número complexo em função de x e y ou em função de ρ e θ, e aí nós vamos usar um ou outro dependendo da conveniência. Mas é importante a gente estabelecer o seguinte, que se o z aqui pra gente, se a gente for utilizar ele na sua forma cartesiana, então uma função complexa, f de z, ela vai ser, na verdade, uma função de duas variáveis, uma função que depende de x e y. E essa função que depende de x e y dá como resultado um número complexo, conforme a gente acabou de discutir aqui em cima. Portanto, ela vai ter uma parte real, que eu vou representar por uma função u,
cujos resultados logicamente vão depender dessa escolha de valores aqui, né? Mais uma parte imaginária que eu vou chamar de V, que também vai depender da escolha dos valores x e y, certo? Mas isso se eu estiver representando um número complexo na sua forma cartesiana. Analogamente, nós podemos representar um número complexo na sua forma polar, né? Só que daí a função f ela vai ser dada em função de dois outros parâmetros, que são ρ e θ, né? E aí, novamente, eu vou ter aqui uma função que depende de ρ e de θ, né? Que representa a parte real da função f, e uma outra parte imaginária, que representa a parte imaginária, que também vai depender da escolha ρ e θ, né? Então, nós temos essas duas maneiras de se representar, só dependendo da escolha do sistema de coordenadas, tá? Vamos fazer um exemplo? Eu escrevi aqui um exemplo de uma função complexa, né? Essa daqui, vou copiar, vou trazer para cá. Só que pelo que a gente acabou de discutir, se isso aqui é uma função complexa, de variáveis complexas, deve ser possível a gente separar essa função aqui em duas partes. Uma parte que representa a parte real, mais uma parte que representa a parte imaginária, né? Da forma como está escrito aqui, não está claro para mim qual é a parte real, qual é a parte imaginária, porque esse número aqui sozinho tem uma parte real, uma parte imaginária, esse aqui tem uma parte real, uma parte imaginária, né? E assim por diante. Eu só queria conseguir escrever essa função de uma maneira que essas duas partes ficassem explicitamente separadas, né? Mas como que eu faço isso? Bom, se nós pensarmos em coordenadas cartesianas, então vamos pegar aqui primeiro em coordenadas cartesianas como exemplo. O que vai acontecer? Nós podemos pensar que todo número complexo pode ser escrito na forma z igual a x mais i vezes y, né? Portanto, a função f de z ela pode ser representada assim, ó. F de z vai ser uma função que depende de x e y, né? E vai ser dado pela seguinte conta. No lugar de z, eu vou colocar x mais y. Então, vai ficar x mais y ao quadrado menos x mais y, né? Mais 2. Agora, fazendo os cálculos de álgebra dos números complexos que nós já aprendemos na aula anterior, se eu expandir isso aqui, eu vou ter x ao quadrado menos y ao quadrado mais 2 vezes i vezes x vezes y. Aqui eu só preciso fazer o jogo de sinal, então vai ficar menos x mais i vezes y mais 2. Agora eu tenho condições de separar aqui o que é real e o que é imaginário, né? Então as partes reais dessa função são x ao quadrado, y ao quadrado, menos x e 2. Todo o restante vem acompanhado da unidade imaginária, i, e aqui também, né? Então essas são as partes imaginárias. Então eu posso escrever isso aqui assim, ó. X ao quadrado menos y ao quadrado menos x mais 2. Isso aqui é a parte real, mais a parte imaginária, que é a parte que aliás eu vou escrever só organizando as cores aqui. A parte imaginária é só isso aqui que está de verde, que é 2xy mais y. Posso inclusive colocar o y, bom, enfim, não vale a pena, vou deixar assim mesmo, 2xy mais y. Então tá aí, a parte real, a parte imaginária. Então, isso aqui é o que nós chamaríamos de u, né, a função que nós apelidamos ela de u de x e y. E essa é a função que nós vamos apelidar de v de x e y. Certinho? Muito bem. Bom, nós podemos fazer a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, só que agora em coordenadas polares. Eu posso, ao invés de representar um número complexo na sua forma cartesiana, representar na sua forma polar. Então vamos fazer aqui algo muito parecido. Eu vou até, inclusive, copiar essa parte. Aqui vai ficar diferente, né? E aí vamos ver o que acontece. Então aqui agora nós vamos fazer em coordenadas polares, tá? Qual é a diferença? A diferença é que agora um número complexo ele vai ser representado da seguinte maneira: z é igual a ρ vezes a exponencial de i vezes θ, né?
Então significa que eu posso pegar a função f de z e escrever ela como uma função que depende de ρ e θ. Né? E fazendo isso, de acordo com o formato da função aqui, né, é só pegar o z e trocar ali. Deixa eu colocar aqui para baixo, senão não vai caber. Então aqui nós vamos ficar com a seguinte coisa: ρ vezes exponencial de i vezes θ ao quadrado menos ρ vezes a exponencial de i vezes θ mais 2. Elevando ao quadrado, ρ ao quadrado vezes exponencial de 2θ, né, porque potência de potência multiplica as potências, menos ρ vezes a exponencial de i vezes θ mais 2. Bom, mas lembre-se ainda que usando a fórmula de Euler, nós podemos escrever essa continha da seguinte maneira: no lugar da exponencial, eu posso trocar isso aqui por cosseno e seno, né? Isso aqui é cosseno de 2θ mais i seno de 2θ, menos ρ, que multiplica cosseno θ mais i seno θ. Deixa eu trazer para cá para caber todo mundo, né? Mais i vezes o seno de θ, tudo isso mais 2. Agora é sobre separar, né, a parte real e a parte imaginária. Vamos identificar aqui o que é real e o que é imaginário. Real eu tenho esse termo, e tem também este termo, e tem também este termo, né, que são as coisas que não dependem da unidade imaginária. Agora, imaginário temos isso e só esses dois, né? Então nós podemos escrever assim, ó. A parte real, então, dessa função vai ser ρ ao quadrado, que multiplica cosseno de 2θ, menos ρ, que multiplica cosseno de θ, mais 2. E aí eu vou colocar mais i, e agora vem a parte imaginária. Seno de 2θ mais... não, ρ ao quadrado, seno de 2θ, menos ρ seno θ, menos ρ seno θ. Então tá aí separado a parte real e parte imaginária dessas funções. Legal? Então veja que essas partes aí, elas dependem, né, do sistema de coordenadas utilizados, e aí nós usamos de acordo com a conveniência. Nesse exemplo aqui, qual dos dois vocês acham que valeria mais a pena utilizar? Sistema de coordenadas polares ou cartesianas? Aqui eu fiz dos dois jeitos porque para mostrar que dá para fazer das duas formas, né? Mas sempre tem um que é mais interessante que o outro, né? Qual que vocês acham? Se a gente olhar para essa expressão aqui em coordenadas cartesianas, o que aparece aqui são só polinômios, né? X quadrado, y quadrado, x, xy, potências de x, termos mistos, né? Mas são essencialmente termos que são só potências, né? Enquanto que se eu precisar fazer uma derivada ou uma integral de uma função como essa, é muito simples, né? Porque essas regras de integração e derivação para funções potências são bem determinadas, né? Agora, já aqui, em coordenadas cartesianas, aparecem termos de potência misturado com termos de seno e cosseno, né? Então aqui, se eu precisar fazer uma manipulação algébrica, é um pouco mais difícil, né? Então, nesse caso, eu acho que valeria mais a pena usar coordenadas cartesianas. Tá certo? Bom, então isso é o que eu queria mostrar para vocês nessa videoaula, né? Como que a gente pode pegar uma função complexa de variáveis complexas e quebrar ela em duas partes. A próxima coisa que nós vamos fazer na próxima videoaula é focar em alguns exemplos de funções, né? Aqui nós falamos de um exemplo de função, que é essa daqui, que eu peguei como exemplo, essa função de segundo grau, mas eu quero falar de forma mais geral de algumas funções conhecidas, tá? Outra coisa importante é a gente perceber que as partes reais e imaginárias de uma função complexa, né, como aqui está separado u e v, isso aqui representam superfícies. A gente pode fazer um gráfico dessa superfície aqui e ver como é que ele é o gráfico desse negócio, né? Porque, olha só, eu tenho uma função de duas variáveis, x e y, duas variáveis reais. Isso aqui eu posso representar no plano cartesiano tridimensional, e o desenho que eu vou obter nesse caso aqui é uma superfície. A gente pode colocar lá no computador, no GeoGebra, né, e dar uma olhadinha como que essa superfície aqui funciona. Então vamos olhar essa superfície aqui, por exemplo, só para a gente ver se a gente consegue perceber alguma coisa. Tá, então olha só, vamos colocar aqui
o GeoGebra para a gente ver se a gente consegue perceber alguma coisa. Pronto, está aparecendo. Então, olha só, aqui eu vou escrever a função que eu quero representar. Então, eu vou representar só a superfície U de x e y. Né? Eu poderia representar a V também, são duas superfícies diferentes, mas vamos pegar só essa daqui para observar. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e no lugar de U de x e y, eu vou escrever a expressão correspondente, que no nosso caso é x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, vamos lá. Vou vir aqui, vou escrever, apago isso tudo, x ao quadrado menos y elevado ao quadrado, como é que é? Menos x mais 2, né? Aqui, menos x mais 2. Pronto. E aí, com isso, ele desenha a superfície obtida. Então, essa superfície aqui representa a função, aliás, a parte real, né, da função complexa dado no exemplo anterior. Então veja que essa superfície aqui ela tem um formato bem interessante, né? Se a gente cortar ela na direção do eixo do x ou na direção do eixo do y, a gente consegue ver o formato da curva obtida. E esse formato, de alguma maneira, ele precisa se assemelhar à função, né? Porque se a gente lembrar, a função, no final das contas, é essa função de segundo grau aqui que a gente está analisando, z quadrado menos z mais 2, né? Então eu consigo fazer um desenho aqui, deixa eu só lembrar como é que é. Aqui, por exemplo, né, a gente pode observar o que está acontecendo com essa função ao longo do eixo do x, se a gente for fazendo cortes paralelos ao eixo do x. Né? E com isso, olha só, a gente pode ver essa curva caminhando. Né? Percebam que o formato é sempre uma parábola mesmo, né? Como se assemelha uma função de segundo grau mesmo. Função de segundo grau em qualquer direção que a gente cortar isso aqui. Né? Tá, mas e se eu quiser olhar para o que acontece quando eu faço cortes paralelo ao eixo y? Bom, paralelo ao eixo y, nós vamos ter a seguinte coisa aqui. Aqui, ó, desenhos que também são parábolas, né? Só que essa parábola aqui ela vai ter concavidade para baixo, mas uma parábola. Né? A gente consegue ver claramente. Então dá para fazer os desenhos dessas superfícies aí e ver o que acontece. Né? Bom, já que a gente está aqui, deixa eu só fazer o desenho da superfície V, ou seja, a parte imaginária dessa função, que é 2xy mais y, né? Então vai ficar assim, ó. A superfície V é 2x vezes y. Vou escrever errado. 2x mais y. Tá aí o desenho da superfície V. A superfície V ela tem esse formato aí. Também, né, se assemelha um pouco no sentido de que são parábolas, né? Muito bem, então é isso que eu queria mostrar para vocês nessa videoaula. Na próxima videoaula nós vamos focar em alguns exemplos mais específicos de funções complexas, tá? Então vejo vocês logo mais. Até. Olá pessoal, seja